O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João era o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus filhos e filhas, dentro da nossa tradição religiosa, a figura do profeta é muito importante, seja no Antigo Testamento e até mesmo no Novo, com Jesus Cristo. E o profeta nada mais é que aquele homem escolhido por Deus para poder anunciar a sua palavra, seja trazendo as bênçãos ou até mesmo as correções. E quando nós olhamos esse ministério no Antigo Testamento, nos livros bíblicos, cada profeta tem a sua característica, cada profeta fala para uma porção do povo de Deus, ali dentro de um contexto muito específico. E quando nós olhamos, por exemplo, o livro do profeta Isaías, também não é diferente. Isaías também tem um outro destaque, que o seu livro é dividido em 3 partes. E cada parte também com a sua característica e cada parte também direcionada a um momento específico que o povo de Deus vivia. E a primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 42, ele é tirado da segunda parte do livro de Isaías. E na segunda parte do livro de Isaías, nos é apresentado um personagem muito específico, que vai ser chamado de servo do Senhor, será chamado também de servo sofredor, que nada mais é do que aquele que viria, que seria enviado por Deus para poder anunciar a sua palavra, para poder realmente instaurar o reinado de Deus sobre a terra. E a esse homem, a esse servo do Senhor, ou a esse servo sofredor, como ele é chamado, a tradição diz que é Jesus Cristo. Mas o que chama a atenção na primeira leitura de hoje é que esse servo enviado por Deus para poder anunciar a palavra de Deus no nosso meio, não é dito na leitura que ele faz grandes alardes, ou até mesmo que ele vai ao meio da praça,
ou no meio das ruas para poder dizer que ele era enviado por Deus, que todos deveriam se converter, ou que todos deveriam voltar o coração a Deus. Ele é muito discreto. E ali, durante toda a leitura de hoje e nos demais capítulos de Isaías que falam sobre o servo sofredor, diz que em muitos momentos ele ficou quieto, e aí a vontade de Deus se manifestava nele. E o que essa leitura quer nos ensinar no dia de hoje? Se nós somos continuadores do projeto de Deus, se pela graça do nosso batismo nos tornamos filhos e filhas de Deus, assumimos a filiação divina, e que também somos profetas de Deus, anunciadores da sua palavra, a primeira leitura de hoje vem nos ensinar como que nós devemos anunciar essa palavra de Deus ao mundo. Não é fazendo grandes alardes ou simplesmente ficar berrando aos quatro cantos da terra, mas é fazer com que a palavra de Deus chegue no coração das pessoas e que as pessoas entendam que aquilo que Deus pede a nós é sempre o melhor. Por que eu falo isso? Eu já escutei, melhor dizendo, de muitas pessoas que assim, padre, dá vontade, tem hora de ir de Deus tocar a vida de fulano, mas tem hora que dá vontade de chegar na pessoa, abrir a cabeça da pessoa e colocar a palavra de Deus ali para que a pessoa possa entender. E esse é um grande erro quando nós falamos de ser anunciadores da palavra de Deus. Nós não vamos conquistar ninguém ou cativar alguém para Deus impondo as coisas, ou que as pessoas sigam a vontade de Deus simplesmente por obrigação. Quem segue a Deus dessa forma, chega um determinado momento que desanima, chega um determinado momento que não aguenta, porque a vontade de Deus não está interiorizada e ela não percebe o grande valor. Nós não devemos chegar às pessoas e simplesmente dizer que elas devem amar a Deus sobre todas as coisas, que elas devem honrar o seu nome, que elas devem guardar os domingos e festas, que elas devem honrar pai e mãe, que não devem matar, não devem furtar, não devem pecar contra a castidade, não devem levantar falso testemunho. Dizer que Deus quer que nós façamos isso simplesmente porque é a vontade dele não convence ninguém. E tem hora que muitos que falam, que pregam dessa forma, nem eles estão convencidos daquilo que falam, estão convencidos da própria pregação. Nós não devemos chegar às pessoas e dizer: converta a sua vida, ou você vai para o inferno, ou você tem que fazer isso porque Deus pediu. Se nós não mostrarmos o valor e a importância, serão simplesmente palavras jogadas ao vento. Nós precisamos sim mostrar o valor do porquê que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Devemos mostrar o valor de viver realmente a vida na castidade. Castidade aqui não é sinônimo de celibato, mas sim cada um viver a sexualidade e a sua afetividade de uma maneira sadia no estado de vida que se encontra. Aqueles que são solteiros, aqueles que são casados e aqueles que são religiosos e aí optam pelo celibato. As pessoas precisam entender que não levantar falso testemunho não é realmente fazer com que as pessoas tenham direito à boa fama.
e que não sejam ali julgadas de acordo com a nossa medida, mas com a medida de Deus, porque é totalmente diferente da nossa. E quando nós caminhamos mais um pouco nessa reflexão e olhamos o evangelho da celebração no dia de hoje, me chamou a atenção logo o começo do evangelho que diz que o povo estava na expectativa, o povo estava na espera do Messias, do enviado de Deus, ao ponto de confundirem ele com João Batista. E João Batista reconhece que não é ele. E essa expectativa acontece ainda nos dias de hoje. Muitos ainda esperam se encontrar com Deus, ou até mesmo que nem imaginam que aquilo que lhes falta no coração, que essa busca da felicidade, nada mais é do que o coração, do que a alma pedindo para poder se encontrar com seu Criador, pedindo para que realmente repouse o coração no coração de Deus. E aí somos nós hoje, cristãos, que através do nosso testemunho fazer com que essa expectativa das pessoas sejam sanadas, mas de uma maneira realmente de acordo com a vontade de Deus. Celebramos hoje a festa do batismo de Jesus e encerramos hoje o tempo do Natal e Jesus que começa a sua vida pública. E quando nós celebramos essa festa do batismo de Jesus, precisamos também recordar do nosso. A graça a qual nós recebemos no nosso batismo, em que recebemos dons, talentos e as virtudes necessárias para poder continuar a missão iniciada pelo Cristo. Onde recebemos as ferramentas para poder ajudar Deus a continuar a construir o seu reino. E será que nós utilizamos essas ferramentas da melhor maneira possível? Quando nós falamos da graça do nosso batismo, de sermos filhos e filhas de Deus, também o batismo nos incorpora à comunidade. Em outras palavras, pela graça do batismo, somos incorporados à igreja. E também chamados a ser testemunhas do Cristo no mundo, porque pelo batismo também nos tornamos discípulos e discípulas do Senhor. E nós temos agido como discípulos e discípulas de Deus? Ou tem hora que nós queremos nos colocar no lugar do mestre, ao ponto até de ditar a Deus o que ele deveria fazer, ao ponto de a audácia de olhar para Deus e dizer que ele está errado e que aquilo que nós estamos pedindo é o certo. Quando nós agimos dessa forma, podem ter certeza, mais cedo ou mais tarde, nós realmente vamos ser contra-testemunho, não vamos ser esses sinais de Deus, porque acabamos colocando a nossa vontade na frente da vontade de Deus. E é muito sério isso, porque pela graça do batismo, ao nos tornarmos realmente discípulos e discípulas, as pessoas, ao olharem para nós, elas precisam reconhecer realmente a ação de Deus. Ou caso contrário, pode acontecer de pessoas ao olharem para nós e pensarem: eu vou ser cristão, eu vou me aproximar do Deus que essas pessoas falam que acreditam, porque olha para a vida delas. Em vez de gerarem comunhão, geram mais divisão. Em vez realmente de seguirem a justiça, são os primeiros
a cometerem injustiças e a tirarem proveito das outras pessoas. Será que as pessoas vão se afastar de Deus por conta disso? Por conta dessas nossas atitudes? E aqui não adianta ficar reclamando e dizendo, mas eu sou pecador, eu também tenho meus erros, eu concordo. Nós temos os nossos pecados, mas só que quando nós damos o nosso sim a Deus, é como se nós disséssemos que concordamos com aquilo que Deus ensinou, aquilo que Deus nos mostrou através de Jesus Cristo. E aí tem hora que as pessoas falam muito dos direitos de serem cristãs, ou que têm por serem batizadas, mas é muito difícil escutar os cristãos falarem das suas obrigações ao carregarem esse nome, as suas obrigações pelo sim que deram a Deus. E quando nós olhamos a segunda leitura de hoje de Atos dos Apóstolos, também no início dela se diz que Deus não faz distinção das pessoas. Em outras palavras, Deus quer chegar ao coração de todos. Deus quer ser conhecido por todos. E aí tem hora que nós vamos nos colocar mais uma vez no lugar de Deus e ditar quem merece ou não se aproximar de Deus. E até mesmo, dependendo da nossa medida, nós já condenamos outras pessoas ao inferno. E Deus não age assim. Deus é aquele que vai dar quantas oportunidades forem preciso, assim que a pessoa se apresenta diante dele com o coração arrependido. E não somos nós que devemos nos colocar nessa posição de juízes de uns dos outros. Vou contar um pequeno exemplo para vocês. Eu tinha 1 ano e pouco de padre, começo de ministério. E na paróquia onde eu estava, em São José dos Campos, eu cheguei um domingo para poder celebrar a missa das 9 horas da manhã, e aonde eu era vigário, nós chegávamos para celebrar o carro, nós parávamos realmente do lado da sacristia, que ficava do lado esquerdo, e logo à frente já tinha uma porta lateral para que as pessoas pudessem entrar na igreja. E nesse domingo, especialmente, era meados do mês de fevereiro, e nessa missa, na pastoral da acolhida, ficavam os ministros extraordinários. E aí eu cheguei para poder celebrar, e ali eu presenciei a seguinte cena. Tinha um rapaz, tinha mais de seus 18 anos, e tinha aquele ministro que estava ali na acolhida. Ao chegar ali, eu percebi que tinha uma tensão ali acontecendo entre os dois. E aí eu fui ver o que estava acontecendo. E aquele rapaz, mais seus 18 anos, ia começar a catequese naquele domingo. E estava perguntando aonde que ele poderia encontrar o catequista. E aquele ministro sabia muito bem que ele só precisava ir do outro lado a igreja ficava numa praça, então do lado da igreja, do outro lado ficava o salão paroquial, as salas de catequese, enfim. E aí ele sabia, era só pedir, olha, vai ali no salão, tem os catequistas, enfim, e vai ser direcionado. E aí eu peguei a conversa e aquele ministro estava questionando a seriedade, se aquele rapaz era mesmo, se ele ia mesmo começar a catequese, enfim. E o que me chamou a atenção? Por que aquele ministro, aquela pessoa na acolhida,
estava questionando aquele rapaz ao ponto de nem dizer aonde ia começar a catequese? É que o rapaz, os dois braços eram todos tatuados, ele usava um piercing na sobrancelha. E aí aquela pessoa questionava a seriedade por conta da aparência dele. Aí eu cortei aquela conversa, peguei o rapaz, levei ele na porta da sala de catequese, deixei ele com o catequista. Aí depois conversei com aquela pessoa, com o ministro, enfim, e passou. Foi-se o ano todo. Aí no final do ano, quando foi para ele poder ser crismado, aí eu celebrei junto com o bispo, com o pároco, a missa da crisma. E aí acabou a celebração, enfim, aquele rapaz veio ao meu encontro. Veio, pediu a bênção, me abraçou e só disse assim: Padre, muito obrigado. Eu falei: por nada, mas o que aconteceu? Eu juro, nem lembrava o que tinha acontecido. Daí ele me falou: lembra, eu sou aquele rapaz. Ah, sim. Daí ele falou: Padre, se não fosse o senhor interromper aquela conversa e ter ali realmente me acolhido, conversado comigo, me levado até meu catequista, enfim, eu teria dado as costas de uma vez por todas para Deus naquele momento. Porque ele passava por um problema na vida, e ele tinha tido uma experiência com Deus, tinha tido uma decepção na comunidade onde ele trabalhava, e aí ele falou que daria a Deus mais uma oportunidade. E naquele contexto ali, antes de eu chegar, ele falava que realmente ele já estava desanimando e que Deus o havia abandonado. Mas só que eu, ao acolhê-lo, levá-lo, sem perguntar o porquê que ele tinha tatuagem, o porquê que ele estava com piercing ou deixou de ter piercing, simplesmente pela pessoa, ele falou: hoje eu entendo que Deus caminha comigo e Deus não me abandona, e muito menos que Deus me julga ou me condena. E isso me serviu realmente de lição e levo comigo sempre, recordando desse fato. Então, que nós, pela graça do nosso batismo, realmente sejamos aqueles que estendem a mão, que sejam aqueles que queiram aproximar as pessoas de Deus e não aqueles que afastem. Não se esqueçam que Deus nunca vai medir os seus filhos e filhas pela medida do ser humano, porque nós podemos cometer injustiças, porque nós que vamos criando os preconceitos na nossa mente por vários motivos. E Deus olha acima de tudo o coração. Então que nós peçamos a Deus realmente a capacidade de olhar o coração e ser aqueles que em primeiro lugar estendem as mãos. Então que nesta Santíssima Eucaristia no dia de hoje, voltando mais uma vez o coração a Deus, encerrando hoje o tempo do Natal, que a experiência do nascimento do menino Deus, que encheu nosso coração de esperança, onde nós o acolhemos na manjedoura do nosso coração, possa se perpetuar durante todos os dias desse ano, e que realmente sejamos promotores de comunhão, que sejamos pontes que nos ligam a Deus e que liguem as outras pessoas a Deus, e não aqueles que causam empecilhos e não aqueles que causam obstáculo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.